Os nossos pés passam grande parte do tempo cobertos, mas quando chega o verão usamos chinelos ou sandálias e aparecem algumas doenças típicas desta maior exposição. Para nos falar sobre as doenças e os cuidados especiais que devemos ter com os pés, é nosso convidado na edição da manhã, o podologista Manuel Azevedo Portela. Muito bom dia. Qual é a mais comum doença de pés no verão e como é que a podemos identificar? Bom dia. De facto, os nossos pés na altura do verão, pela ausência do calçado, pela exposição solar, pelo próprio calor, pelo excesso de transpiração, pelo contacto com a água, de facto, há uma patologia que acomete os pés, de facto, com mais frequência, que é chamada xerodermia, ou xerose cutânea. É uma patologia da pele que não é mais do que a desidratação da pele, a pele extremamente seca. Sim. E, de facto, esta pele extremamente seca também depois motiva o aparecimento de outras patologias, porque os nossos pés, principalmente na altura do verão, estão em contacto com micro-organismos, com fungos, com bactérias, com vírus, nomeadamente junto às praias, junto às piscinas, nos balneários, etc. Isto provoca comichão nos pés, desde os pés? Sim, mas o importante é que o facto da pele estar extremamente seca, perde alguma elasticidade, muitas vezes aparecem algumas fissuras ou algumas gretas e o contacto com estes micro-organismos torna, portanto, a pele fica mais vulnerável e por isso há uma contaminação de facto da pele e, portanto, por um lado temos a xerodermia plantar, que é a pele extremamente seca, e por outro lado existem as sobreinfecções, que são de facto as infecções provocadas por fungos, por bactérias e por alguns vírus. Algumas delas, como dizia bem, provocam algum prurido, alguma comichão, que são nomeadamente as infecções por dermatófitos, portanto as chamadas infecções fúngicas ou o pé de atleta, de facto são algumas das patologias que acometem agora nesta altura do verão com mais frequência. E como é que as podemos evitar? Em primeiro lugar, começarmos exatamente pelo tratamento e pela compensação, digamos assim, da xerodermia plantar ou cutânea, que é hidratar os pés diariamente. Hidratá-los muito bem, porque de facto com a exposição ao ar o pé fica mais seco. Mas secar muito bem os pés, nomeadamente depois do contacto com a água, secar bem os pés, nomeadamente nos espaços entre os dedos, e ter uma medida preventiva que é de facto utilizar um calçado de proteção quando nos deslocamos para as piscinas, quando nos deslocamos para os balneários, para as saunas, nomeadamente, e utilizar um chinelo sempre de proteção. Porque este chinelo de proteção funciona não só como uma medida preventiva para o próprio indivíduo, para evitar, de facto, algumas zonas de contágio, mas também do ponto de vista da saúde pública, porque se existir alguma infecção, vai evitar que exista uma infecção destes mesmos espaços públicos e vai evitar infecção a terceiros. No verão há muita gente que calça ténis ou sapatos sem meias. Tem de ter algum cuidado especial? As piugas ou as meias são um mecanismo, uma interface de proteção entre o pé e o calçado. Existem mecanismos de proteção ou de atrito, digamos assim, entre o pé e o calçado, e a piuga funciona de facto como um protetor, digamos assim, destes mecanismos de fricção e de forças de atrito. Por outro lado, também, quando existe um excesso de transpiração, a própria meia ou a própria piuga também absorve este excesso de umidade. Muitas vezes esta umidade também em exagero também potencia o crescimento de algumas bactérias ou fungos, nomeadamente entre os dedos. Agora no verão há quem pratique muito desporto ao ar livre, que vai naturalmente provocar uma maior transpiração nos pés. Estes atletas ou estes esportistas têm que ter algum cuidado também para não ter depois problemas nos pés? É verdade, a prática desportiva de facto tem sido um crescente. Em primeiro lugar, utilizar sempre um calçado adequado para a prática desportiva, porque determinado tipo de pé também deve ter um tipo de calçado específico, não só para a prática desportiva, mas também em função do tipo de pé, porque há pés, de facto os pés planos, os pés cavos, os pés varos, que deve ter um calçado também adequado, um pé supinado, um pé pronado, em função desse mesmo tipo de pé. Mas na verdade, os cuidados a ter com o pé, nomeadamente do ponto de vista de proteção, são de facto muitíssimo importantes. Manuel Portela, muito obrigado por ter estado connosco nesta edição da manhã. Muito bom dia.